Interdimensional. O que é uma perspectiva, uma consciência interdimensional? De algum modo, tudo que eu falo aqui no canal tem a ver com essa perspectiva. Quando eu estou falando de criatividade, de dificuldade, de trabalho, de sentir, de sentido, de algum modo eu estou abordando desde uma perspectiva interdimensional e como que isso pode aportar um novo ângulo para essas questões, porque está tudo interligado, mas hoje eu vou falar mais diretamente sobre esse tema. A questão da conexão é basicamente uma questão de identidade, porque na realidade a gente está sempre conectado à realidade, a tudo aquilo que existe. O que acontece é que muitas vezes a gente não tem a consciência dessa conexão. Então, aqui, quando eu uso o termo desconectado, quer dizer que a gente não tem a consciência da nossa conexão. E isso, na realidade, é não ter identidade com outros aspectos da realidade. A gente está identificado a como se fosse uma parte muito pequena da realidade, e isso cria esse sentido de desconexão. A gente está muito preso, em geral, apenas à nossa consciência pessoal, né? A maioria de nós. E isso cria um bloqueio. Então, nós temos essa identidade pessoal muito forte, só que a nossa realidade e aquilo que nós somos também vai a algo que é além, né, do pessoal. E por isso que isso se torna um bloqueio. A identidade é algo que não está dentro da percepção, está fora da percepção. Então, eu percebo alguma coisa, já é uma reação a uma estrutura que tem a ver com essa identidade. E a nossa realidade, ela está composta tanto por um aspecto que é material e também um aspecto que é material ou concreto e também um aspecto que é imaterial e abstrato. E se a gente só tem identidade com algo que é muito material, concreto, ou só temos identidade com algo que é muito abstrato ou espiritual, a gente está em uma desconexão, porque a nossa realidade ela é todos esses as- aspectos se convergindo. E a identidade seria a ponte entre essa parte concreta e essa parte abstrata. E os sistemas ou modelos que a gente tem para olhar a realidade, eles, em geral, criam uma desconexão porque eles estão focados só em algo que é muito concreto, muito material, ou só em algo que é muito espiritual, muito abstrato e não se conecta com essa realidade. Então, a nossa conexão tem a ver com poder ter um pouquinho de tudo, né? E, e o que cria muito esse bloqueio é a questão do misticismo. O misticismo é uma influência que uma interferência que justamente ela está agindo
nesse ponto da identidade. Para a nossa perspectiva humana, a identidade na realidade é o nosso acesso à consciência, porque a consciência é poder conectar essas partes. E o misticismo é algo que justamente é como se ele se inocula nesse nível da identidade. Então, é como quando eu tento reconhecer quem eu sou, aquilo que eu sou, e a realidade, e como eu estou conectado a ela, então, ao invés de eu ter uma conexão direta com a realidade, porque como eu faço parte da realidade, eu, eu, eu recebo, né, sinais disso, dessa realidade que me informa sobre a minha identidade. Ao invés de eu receber esses sinais e ter essa comunicação, eu recebo um pacote, uma historinha que não tem a ver com a realidade. E isso me joga muito para algo muito concreto ou me joga para algo muito abstrato e essas coisas não se conectam ou não se conectam. Além dessa questão de que essa consciência interdimensional está conectando o concreto e abstrato, também, como eu falei, a gente tem uma consciência que é muito pessoal e que vai colocar como se fosse um foco em algo muito específico, e isso vai fazer com que a gente viva apenas dentro de uma experiência, mas muitas vezes sem ter uma compreensão do propósito do que, por que essa experiência tá, por que a gente está vivendo essa experiência. Isso a gente vai sentir como uma desconexão, né? Então, a gente também pode falar dessa consciência pessoal como um ego. E quando a gente toma uma consciência ou uma conexão que eu vou chamar de individual, mas isso já é diferente do pessoal, porque o indivíduo ele já é um reconhecimento de que você faz parte de um sistema, né? E que sistema é esse? Porque você é uma consciência, né, universal, que está se expressando linearmente em uma experiência como ser humano nesse planeta, né? Ou também nesse ambiente. Eu digo ambiente porque envolve todas as escalas. É um planeta dentro de um sistema solar. Então, como consciência, é algo universal, mas a expressão dessa consciência é algo que tem um marco bem específico, que é o sistema. E esse sistema, ele dá uma unidade de sentido que tem a ver com a realidade. Então, vê que essa questão de nós sermos um ser que está em um sistema, ao mesmo tempo tem uma consciência que está conectada ao universo, como aqui a gente está aqui combinando a questão de que é algo abstrato, que se expressa concretamente, e que isso está dando para a gente como se fosse um marco, uma unidade de sentido, que é o sistema. Então, quando a gente tem essa consciência, essa conexão, né, significa que a gente tem identidade com o sistema. Então, além de eu me identificar como uma pessoa, eu me identifico também que eu sou uma parte do planeta e que eu sou uma parte desse sistema, né? Eu também sou uma parte do universo, só que se eu não tenho identidade com o sistema, é como se eu fosse uma coisa meio avulsa.
Porque na realidade, eu dependo do sistema para existir nessa experiência humana. Eu não tenho como fugir. Como consciência universal, qualquer coisa, né? Então, isso a gente nunca vai deixar de ser. Agora, por isso que é uma questão que é interdimensional. Ao mesmo tempo que é uma consciência que tem a ver com o universo, ela está se expressando em, em, uma, em um marco específico. E, e os desafios que a gente tem nesse marco específico tem a ver com esse sistema. Eu vou dar um exemplo aqui, indo para uma outra escala que é menor. Por exemplo, uma célula do seu corpo. É uma célula do seu corpo. E ela é funcional ao corpo porque, de algum modo, ela tem uma identidade com o corpo. Nós, seres humanos, somos como uma parte do planeta, uma parte do sistema. Então, para nós sermos funcionais a esse sistema, nós temos que ter identidade com esse sistema, né? E isso que é a nossa conexão. Imagina que a célula só tivesse identidade celular. Ela pode não estar sendo funcional ao corpo. Então, se a gente só tem uma identidade pessoal, mas isso não contempla o sistema, e o misticismo tem a ver com... É como se fosse um vírus que ele está interferindo na conexão do indivíduo, na sua conexão com esse sistema. Então, o misticismo, ele não deixa que você se conecte consigo mesmo. Porque a sua conexão individual, da sua essência, ela te conecta com o sistema. E se você está conectado com o sistema, então você não vai tomar essas influências que não permite que a gente faça essa conexão desse concreto e desse abstrato, porque é como se fosse um marco seguro. Então, assim como o corpo tem uma unidade de sentido para a qual a célula trabalha, então o sistema solar, ele também é uma unidade de sentido para a gente. Porque, voltando assim, o reconhecimento básico de que se o sol desaparece, como consciência, eu continuo vivendo. Agora, como continuo existindo de algum modo, mas como um ser humano, eu desapareço também. Agora, se eu desapareço, o sol não desaparece, né? Então, por isso que a gente tem que reconhecer esse pertencimento, porque é isso que dá a nossa conexão. E o que acontece é que quando a gente só está com uma identidade pessoal, é como se fosse uma condição muito infantil. Porque é como se fosse uma criança que talvez só exista, tudo, como se fosse tudo, na realidade, existe para o meu ego, né? E então tem uma fase para isso acontecer. Só que, de algum modo, quando o sistema ele começa a dar a chance que a gente tem de poder reconhecer essa nossa conexão com ele, já está mostrando que a gente está em um outro momento. E as evidências do que eu estou falando aqui, de como é um problema, é porque se essa nossa identidade ela é muito infantilizada, eu falei bastante disso em alguns vídeos para trás, toquei muito nesse ponto, de como a gente fica preso ao mesmo tipo de conflito, né? Como a gente está muito preso à comparação, à competição. Isso quer dizer, isso é um indicativo
bem determinante, é um indicativo que está mostrando com evidência que a gente está preso a uma identidade pessoal. Porque acontece que, ao invés de a gente evoluir com o sistema, a gente fica recriando sempre os mesmos conflitos, tanto em um nível individual quanto coletivo. Então, se a gente for para a esfera coletiva, a gente vê, por exemplo, que culturalmente a gente tem essa dificuldade, é ver como os países eles continuam brigando, ou as ideologias que são conflitos infantis. A gente não consegue superar porque a gente não conseguiu superar esse paradigma da competição. Por quê? Porque a gente está preso a uma identidade pessoal. Essa questão do misticismo, como eu falei, ela é muito sutil, porque como ela está interferindo na identidade, a gente não percebe, porque isso está além da mente. Então, a pessoa ela pode se dizer não mística, mas ainda assim os comportamentos eles são místicos, porque isso está impregnado. A educação humana ao longo da história foi uma educação mística. Então, se a gente não toma essa dimensão da identidade, que é, né, essa é uma perspectiva interdimensional e que tem a ver com o espaço-tempo, né? Então, nos últimos vídeos eu falei sobre isso, porque essa questão de que a identidade está fora, ela também está fora desse tempo. Quando a gente só tem uma consciência do tipo pessoal, a gente só está vivendo, só tem a preocupação em relação à linearidade, em relação ao resultado. Então, a gente não consegue olhar essa identidade. Então, por isso que a gente fica preso a um programa. O programa tem a ver com que a gente não consegue reconhecer uma identidade, né? E para reconhecer a identidade, a gente tem que tomar uma noção de estrutura, porque as nossas dificuldades, elas são como que a gente faz parte de um sistema, porque a gente não pensa muito nisso, mas o sistema também tá vivendo uma evolução. O Sol não está parado no céu. Ele também está viajando pelo universo e vivendo os desafios na sua escala, algo que a gente não pode nem imaginar. Então, é como que se a gente também recebe em pedacinhos muito pequenos, relativo à nossa escala dentro desse sistema, de desafios. Então, na realidade, a dificuldade que você tem, ela está apoiada pelo sistema. Se você tem uma identidade com o sistema, você recebe uma chave para resolver esses problemas, porque é isso que é a questão do alinhamento. A dificuldade pessoal, de alguma forma, ela se conecta com a dificuldade do sistema, mas se a gente só tem uma identidade pessoal, não. E por isso que a gente fica nessa sensação de repetição e de desconexão, porque eu não consigo perceber que a minha dificuldade tem um sentido. E por isso que a gente fica nos mesmos tipos de conflito. Então, é como se fossem fases. Então, teve uma fase da competição, esse paradigma, e agora a gente já está numa fase que é da conexão e que abre outras perspectivas para a gente. Esse paradigma de conexão tem a ver, então, com tomar essa noção de identidade expandida, que inclui pessoal, mas está conectado também com esse sistema, e é isso que vai
nos dá a conexão, porque se trata de uma conexão do tipo, como eu falei, o sistema ele tem uma unidade de sentido própria que para nós é algo legítimo e absoluto, porque se trata do próprio ambiente, o sistema solar, do qual a nossa experiência linear aqui depende. Então, isso termina orientando a gente e sendo, na realidade, um modelo, um sistema de educação, porque essa conexão é o que está nos informando no presente. Ao passo que essa conexão de tipo místico que a gente tinha, ela é sempre uma história que já foi escrita antes, mas que não responde aos desafios da realidade do momento. E conforme a gente começa a perceber isso na nossa esfera pessoal, em que a gente percebe que esse modelo pessoal já está desgastado e exaurido, é um sinal de que já está se abrindo a passagem para essa uma captação mais abrangente, mais ampla. Dado que é bom frisar, né, que como a consciência é algo muito individual, então tem pessoas que vão se sentir mais confortáveis não tendo essa consciência dessa conexão com essa realidade, e tem pessoas que vão se sentir mais confortáveis com isso. Perceber como isso abre uma possibilidade. Agora, isso não é algo que pode ser forçado, né? A gente não pode forçar a consciência. Então, a gente não pode forçar que o outro tenha essa percepção e a gente também não pode se forçar. A gente tem que conseguir entender, porque não se trata assim do que é melhor ou do que é pior. Então, para a consciência, individualmente, cada um pode ter a sua própria perspectiva de consciência e um não é melhor ou pior que o outro, mas você pode decidir qual é o melhor para você.